Boa noite, profs lúdicos. Começando aqui a nossa live, o bate-papo com a nossa convidada, a professora Karen Akari. Ela é professora de História e vai bater um papo com a gente hoje. Vai contar um pouco da história do processo de criação de um jogo que ela faz os estudantes investigarem a morte de um presidente. Olha! A gente vai trazer aí vários casos curiosos que os professores botam o estudante para viajar no tempo, fazerem várias coisas aí diferentes, mas é super interessante. Aproveite e venham aqui para assistir essa live hoje, super interessante. Então, Karen, seja muito bem-vinda, boa noite, se apresente, diga onde você dá aula, série do ensino médio você dá aula, explique um pouquinho. Boa noite. Obrigada, primeiramente, pelo convite, né? Muito legal participar. Eu sou professora de História há 25 anos, da Rede Estadual de São Paulo. Tá? No interior de São Paulo eu trabalho, é uma cidade próxima de São Paulo, Jundiaí, e eu dou aula numa escola de tempo integral, que chama Deolinda Copelli, e ela fica bem na periferia da cidade mesmo. Ah, bacana, Karen. No caso, eu já acompanhei, assim, fuçando suas redes sociais, que você gosta de Harry Potter, já fez é, jogos, já fez gamificação, vários projetos aí. E hoje a gente vai falar especificamente do projeto ligado à investigação da morte do presidente. Então, aí eu quero que você conte um pouco dessa sua trajetória e conte como é que você pensou esse projeto, como é que você chegou a esse ponto aí, para que o pessoal que está acompanhando a gente possa ouvir aí. E quem quiser aproveitar, fazer perguntas, vocês que estão acompanhando a gente pelo chat, dê boa noite, façam suas perguntas que no final nós vamos responder vocês. Então, foi assim, né? Na época da pandemia, acho que todo mundo, todos os professores se viram numa enrascada muito grande, porque a gente tinha que manter os alunos engajados em aulas online, e foi nesse momento que eu comecei a procurar outras formas de trazer os alunos para eles pelo menos entrarem, darem sinal de vida. E aí, assim, né, foi pesquisando, estudando, que eu achei a gamificação como uma solução porque eles gostam, né? Eles são muito competitivos, né? E aí eu comecei a estudar bastante sobre isso e consegui até aumentar um pouco o engajamento nas aulas. Aí quando voltou o presencial, a gente tinha esquecido como que era no presencial. Eu não sei, acho que só aqui, né? Nenhuma escola teve problema de indisciplina depois que voltou presencial, alunos desinteressados com o celular na mão o dia inteiro. Acho que só aconteceu na minha escola, né? Mas né, uma coisa que não acontece. E eu falei, nossa, tem que arrumar uma forma, né? Vamos voltar para a gamificação. E aí eu vi no Instagram mesmo a propaganda de vamos fazer a gamificação usando o celular. Eu falei, eu acho que essa é uma boa ideia, uma boa estratégia. E aí já fiz o curso, foi muito legal. E eu vi que dava para gamificar qualquer coisa. E rápido. Porque a gente, quando pensa, nossa, eu vou gamificar essa matéria, vou ter um trabalho, vou ficar um tempão pensando. E aí, nessa forma, assim, que a gente aprendeu no curso, deu para ver que é uma coisa que dá para você fazer rapidinho, é só você transformar a aula que você já ia preparar numa forma mais gamificada. E assim, quando eu fiz essa experiência, que foi justamente até o que eu apresentei no curso, foi muito legal, a recepção dos alunos foi muito boa. Então, foi muito legal mesmo, assim, teve um retorno muito bom, inclusive na sala que eu apliquei, eu não tive nenhuma nota vermelha no bimestre, porque todo mundo fez essa atividade, então teve, assim, um retorno muito bom, mais até do que eu esperava. Ah, então bacana, cara. Agora, conte um pouquinho a respeito desse projeto. O que é que ele aborda? O que é que você se inspirou? A forma que você levou para os alunos e como é que eles interagiram com o projeto? Se foi online, se foi presencial, se foi um híbrido? Conte aí um pouquinho para a gente. Foi totalmente presencial, é sobre Getúlio Vargas. Eu iria introduzir a matéria, né, uma matéria muito importante para o terceiro do ensino médio, e assim, eu percebia que estava todo mundo meio bem desanimado, né, com o assunto, tudo, e daí eu falei, nossa, vou pegar isso e vou transformar em alguma coisa. E aí foi que eu fui criando, assim, eu tenho apresentação, será que dá para compartilhar? Claro,
Com certeza, é para a gente compartilhar mesmo. Deixa eu pegar aqui. Coloca aí na tela que eu compartilho. Deixa eu só abrir aqui. Será que foi? Foi sim, já estou colocando aqui. Tá. Já foi, já está na sala. Que agora eu não vou ver mais nada. Então, aí o que eu fiz? Aí eu peguei, né, montei como se fosse uma investigação criminal, o jogo de RPG. Fiz um videozinho introdutório. Vamos ver se ele vai rodar. Tá rodando. É um vídeo bem simples, feito no Canva, então bem simples mesmo. Mas é um vídeo que causou impacto. Eu gostei muito desse vídeo, ficou bem interessante. Você colocou as principais informações, ficou muito chamativo, gostei bastante. Então, esse era o videozinho introdutório para chamar, para sensibilizar os alunos para o que eles iriam fazer. E aí, com isso, só que, por exemplo, a ideia original era poder ter o computador, um celular com internet, que eles pudessem fazer a pesquisa mais independente de mim. Mas, assim, também outra coisa que só, né, que nunca acontece, a internet não estava boa. E aí, o que eu fiz? Eu fiz, né, a apresentaçãozinha, né, projetei para eles, né, expliquei o que estava acontecendo, né, então, né, o que tinha, né, então, né, coloquei os dados, e aí montei como se fosse um crime, que daí eu consegui imprimir para os alunos terem acesso, dividi eles em grupos, em pequenos grupos, e disponibilizei tudo para eles. Então, relatório policial, né, do que tinha acontecido, né, então a ideia é que era um provável. E aí, quais são as causas? Na verdade, essas causas eu tinha deixado em branco, que eles depois iriam preencher isso, né? E aí, comecei a dar as evidências. Então, eu pus assim as evidências, e aí eu imprimi várias coisas, vários artigos de jornal, alguns documentos históricos da época, para eles poderem fazer análise e chegar à conclusão se tinha sido de um assassinato. E aí pus, né, a foto, né, que até meio, né, que até a gente discutiu, será que põe, será que não põe, né, que é dele, né, com assassinato, né, o tiro. E até foi justamente essa foto que gerou toda a maior discussão dos grupos, que falaram com tiro no peito, eles começaram com essa ideia. E aí pus jornais, né, então o que aconteceu, os antecedentes, que foi o atentado contra o Carlos Lacerda na época, né, que dizem que foi o grande estopim, né, dele ter. Então eu colocava o jornal, né, o artigo do jornal e atrás a transcrição para ficar mais fácil dos alunos lerem. Então foram vários e vários. Depois eu tenho até aqueles impressos para mostrar para vocês. Então todos, né, os jornais da época. A carta testamento dele, que é tão famosa também. Então ela tinha duas vias, né, uma manuscrita, uma não digitada, datilografada, né, na época. A transcrição também fiz. E aí, no jornal, na época né, que estava fazendo 20 anos que ele morreu, saiu todo o passo a passo do que tinha acontecido. Então, tem o cenário da tragédia, os envolvidos, né, quem estaria envolvido nisso, e o passo a passo das últimas horas do presidente. Então, isso foi bem legal, assim, porque eles viram, né, o dia a dia disso, e eles foram analisando. Então, em grupos virou uma grande discussão, porque a maioria achava que realmente foi assassinato. Então, a discussão foi muito para assassinato. E aí, as notícias que saíram no dia que aconteceu, né, de como, né, foi feito isso. E aí, no final, eles iriam revisar todas essas e iriam concluir o caso. Como eles me entregaram isso? Então, eles teriam que falar se eles achavam que era assassinato ou
e justificar a partir desses documentos históricos. Então, foi mais ou menos isso. A Poxa, cara, ideia. ficou muito bacana. A versão original que a gente tinha conversado, eles iam pesquisar na internet, buscar as informações, mas aí você conseguiu se adaptar de acordo com a realidade, que é muito do que a gente conversa, né? Que às vezes Uhum. já aconteceu isso comigo também, de invalidar um projeto que a gente tinha feito, precisava da internet para instalar nos celulares o jogo e não tinha como instalar, porque no dia a escola estava sem internet. Então a gente teve que conversar com o professor que recepcionou a gente para fazer uma atividade utilizando alguns poucos celulares que a gente tinha com o jogo instalado. Então a gente Exatamente. tem que se adaptar, tem que se virar nos 30 de acordo com a nossa realidade. E Mas aí eu eu fiz gostei assim. bastante aí da forma que você aplicou e vi assim uma possibilidade muito grande. Eu estava até pensando aqui, poxa, eu queria que a Karen fosse minha professora de história na época que eu estava estudando, porque ia ser muito bacana pegar todas essas informações e você transformou em uma gamificação, em um projeto de um jogo, porque o RPG também envolve essa questão de você fazer de trazer essas informações, de ter que tomar decisões, de discutir as situações em si. E aí você trouxe um debate muito bacana para a sala de aula, você foi assassinato. E teve os dois times que ficaram discutindo lá para ver quem decidia aí, quem ganhava essa disputa. E o mais interessante, assim, é porque, assim, ver aluno discutindo o tema mesmo, né? Eles ficaram, não, mas eu acho, mas não, eles não, tiro no peito, não tem como. Não, mas ele tinha motivo, não, mas eu acho que alguém entrou, mas como que entrou? Aí começaram, aí será que não tinha uma janela aberta? Eu falei, mas tem alguma coisa no documento que tem alguma janela? Ah, mas todo lugar tem janela. Eles começaram assim. Então foi muito divertido, assim, é ver a empolgação deles. Alguns, então, foi meio a meio, assim, na hora de entregar. Alguns justificaram que eles achavam que era assassinato, apesar da imprensa, de a história oficial afirmam que foi assassinato, por base, e eles justificaram com as evidências, como a pessoal que foi pelos. E foi muito legal. Depois, na sistematização, quando daí eu fui dar realmente a aula, eles já estavam empolgados com o assunto. Então, foi bem mais fácil para dar a parte teórica que a gente tem que dar. Porque eles estavam todos curiosos para saber, né? Quem que acertou, né? O que aconteceu? E aí, quando foi falado, né? Daí eu pus, né, o discurso do Lacerda falando que realmente, né, que ele conseguiu com isso se manter como, né, no imaginário como o melhor presidente do Brasil, e se ele tivesse ficado vivo, não, daí que eles falaram, então foi muito bom. E aí, assim, você tem uma classe prestando atenção, porque eles realmente ficaram curiosos para saber qual seria o desfecho disso tudo. E tudo através de uma gamificação, usando as coisas que a gente, né, todo professor usa para preparar a aula, não foi nada além. Só de uma forma diferente, um olhar diferente Isso, sobre porque isso. uma das características aí que a gente traz muito do RPG é essa narrativa. E você foi no ponto certeiro que você pegou um material muito rico em informações que dava justamente para fazer essa investigação policial, que aí você pegou as notícias, as informações, contando os últimos fatos da vida dele, todos esses dados aí foram muito enriquecedores, e aí você trouxe uma narrativa muito forte. E o que você estava falando de alunos indisciplinados de pós-pandemia, isso aí aconteceu, eu ouvi relatos gerais aí de vários lugares, com vários professores, que alguns Quase não ficaram sem tem. saber o que fazer. Não, eu também, né? Acho que todo mundo está nesse barco, então a gente tem que. Aí é aquela coisa, você tem que testar. Se deu certo, legal, mas não é sempre que vai dar certo, né? Mas daí você Isso, não mas pode é uma desistir. questão é muito uma questão também de se fazer porque às vezes você tem um perfil da turma, você tem o que eles gostam, o que eles não gostam, mas uma das coisas até que eu converso com meus amigos, alguns são professores e trabalham também na área de games, que é o seguinte, às vezes só o fato de você levar algo diferente já chama a atenção deles. Porque muitas vezes você tem a questão aí que é um ponto-chave, que é o seguinte, às vezes tem muito professor que só dá aula expositiva. Claro que às vezes a gente pode fazer uma aula expositiva, isso não tem problema nenhum. Mas
só aula expositiva, só quadro. Não, você não traz uma música, não traz uma poesia, não traz nenhum elemento diferencial para a aula. E aí, como é que você chama a atenção? Salvo algumas pessoas que têm o dom da oratória, que Sim. conseguem fazer um diferencial só no gogó, né? Mas eu particularmente não consigo. Então, o meu diferencial é justamente utilizar jogos, utilizar gamificação, elementos que chamem a atenção dos alunos e tornem essa aula mais atrativa. Mas uma coisa importante também, Karen, que a gente deve conversar tem muitos professores que acham que quando você vai levar uma gamificação, quando você vai levar um jogo para a aula, que o assunto não vai ser dado, que vai ser uma aula de diversão. Sim, eles acham, mas assim, você é lógico que quando você pensa uma gamificação, você tem que ter muito claro que objetivo você quer com aquilo. Você quer passar tempo ou você quer que ele aprenda alguma coisa? Então, meu objetivo é que eles lessem esses documentos históricos, que é o objetivo principal de história, né? Analisar a documentação histórica. E Então, o normalmente objetivo. eles não gostariam de fazer essa Não, análise. eles jamais Se eu iriam chegasse ler. lá, pessoal, hoje a aula vai ser ler sobre o material de Getúlio Vargas. Vamos começar. A carta testamento, que cai muito em vestibular, era a minha preocupação. Eu queria que eles tivessem, que lessem de verdade a carta. Mas como eu vou falar, vamos ler a carta testamento, vou dar Você quer 10 apostar quanto questões, comigo, Karen, que esses alunos, depois de alguns anos, se encontrarem, eles vão lembrar da sua aula? tomara. Mas é uma coisa assim, eu quero que vocês leiam, mas se eu chegasse, eu Eu fazia lhe isso. dou um exemplo. Eu tinha uma professora de história também, que eu lembro que ela pediu para a gente fazer uma atividade sobre feudalismo na época. Não era jogo, não era gamificação, mas ela fez de uma maneira diferente, que até hoje eu me lembro das características dos feudos. Que se você me perguntar outra coisa de história, provavelmente eu não vou lembrar. Eu acho que é muito importante a gente conhecer nosso aluno, a gente se aproximar muito dele. Eu gosto, que nem você falou que funciona no meu Instagram, eu gosto muito de trazer coisas da cultura pop, porque daí se aproxima muito deles. Então, sempre usar a Harry Potter, né? Eu uso muito, heróis da Marvel, puxar alguma coisa que já é de interesse deles para trazer ele para você. Depois que você traz ele para você, você consegue dar até uma aula expositiva, daquela Ou, chata por mesmo. exemplo, alguns professores às vezes chegam para mim e falam que meu aluno do ensino médio não gosta de jogo, aí eu estou pensando em fazer um jogo. Para mim falaram que acho que foi um jogo de cartas, aí que não teve aderência dos alunos. Aí queria fazer um jogo de tabuleiro. Eu falei, olha, você trocar o jogo de tabuleiro, o jogo de cartas pelo jogo de tabuleiro, vai dar na mesma. O que você tem que mudar é a forma de abordagem que você está fazendo com eles e verificar com eles até o que eles se interessam, de repente até construir o jogo com eles. Porque você pode perguntar que eles gostam. Eu gosto de Free Fire, tá bom. Então vamos pensar aqui um Free Fire sobre a morte de Getúlio Vargas? Como é que poderia funcionar? Não, mas tá, eu já fiz usando aquele Among Us, eu fiz um Sim. também de achar o intruso, que deram uma informação errada sobre o assunto, que seria o intruso, e aí foi bem legal também, fiz com um segundo. É Então isso, tem é a que. gente aproveitar as estruturas dos jogos. Em alguns casos, usar jogos de fato. Em outros, usar a estrutura dos jogos para poder trazer os assuntos. Isso torna a aula mais atrativa, divertida, traz outros elementos para a aula. Você vai trazer. Agora também cabe, às vezes, a gente trazer outros elementos aí que vão estar amarrados a essa questão da gamificação do jogo, que nem você trouxe os textos, trouxe as informações, só que você trouxe como parte do conteúdo, que aí eles Exatamente. nem perceberam que era texto para ler, né? Isso Não, aí, era o jogo. Isso aqui é para você ganhar o jogo. Você vai ter que ler pois para é. ganhar o jogo. E foi muito Mas divertido, você assim, porque sabe, Karen, aluno que, que não mas lê, você sabe que começando a jogo de ler. RPG, por exemplo, que você joga no computador, joga no celular, quantos textos não tem, quanta conversa não tem Sim. ali, que você tem que acompanhar para poder seguir em frente, para poder pegar a dica, para poder seguir no jogo e conseguir cumprir a missão. Foi justamente o que você fez com a carta testamento, com as informações das últimas horas do dia dele, por aí vai. E ficou muito bacana, assim. Quando você me falou, você não entrou nos detalhes, aí eu fiquei curioso. Eu falei, poxa, eu queria saber mais detalhes. Aí hoje você trouxe com a apresentação, com tudo, eu achei que ficou muito bacana, cara. E parabéns pelo trabalho. E assim, Obrigada.
é muito bacana porque você vai ver o diferencial justamente com os estudantes, sabe? E às vezes são pequenas coisas que a gente faz que não é nem questão, às vezes, da gente se aprofundar tanto no jogo, mas é trazer um elemento ou outro, saber lidar com isso, chamar a atenção do aluno para que ele possa se interessar e às vezes deixar ele também ser protagonista nesse processo, né? Também. Porque eles podem Isso, criar parte, que nem você colocou para eles responderem, mas eles poderiam criar algum elemento, poderiam criar algo relacionado à história de Getúlio Vargas, poderia ser feito um mural, poderia ser feito tanta coisa aí bacana. E sim. assim, foi uma atividade agora que você me deixou super contente. Eu Ai, gostei que de bom. ver o resultado da aplicação. Fiquei super feliz aí em ver esse resultado, cara. Ah, e vale muito a pena, assim, você ter esse retorno, aluno que não faz, todo mundo tem aquele aluno que não faz nada, pegando, lendo ali e tentando, discutindo, não, olha aqui que está escrito aqui, sabe, assim, aluno que nunca participou, participando é muito legal, muito gratificante para gente. Como eu falei, não é sempre que vai dar certo, tá? Assim, né, foi assim, peguei, né, consegui atrair, mas já fiz também outras gamificações que não deram certo. Então Ah, não mas pode isso é normal, desistir, cara. Mas não o que pode acontece desistir. também, essa questão de às vezes não dar certo, uma coisa que eu sempre costumo conversar. Não deu certo, o que é que você pode fazer? Né? Analisar essa gamificação ou esse jogo e observar o que foi, qual foi o resultado que aconteceu na prática. Aí você vai analisar o que você estava querendo alcançar e a partir daí você vai começar a tentar fazer ajustes e vai modificando. É natural, tudo que a gente faz, as primeiras vezes não vai dar tão certo quanto a É, gente quer, mas já vai ser um diferencial porque assim você já está buscando algo que não é aquela aula monótona, já é um primeiro passo. Pode não ser um sucesso, talvez não conseguir alcançar o resultado que a gente desejou, mas sim, eu vejo como um ponto que assim você consegue é, melhorar esse projeto e na próxima vez que vai aplicar, você já corrigiu o que você viu que não funcionou, por é, exemplo. Eu lhe dou um exemplo prático. Teve uma vez que eu fui aplicar um jogo sobre Revolta dos Malês, que a gente tinha feito, era um jogo digital. Geralmente eu faço um debate. Mas antes do debate, um dos alunos que pegou o celular para jogar, ele chegou para mim e falou: zerei o jogo. Eu falei: poxa, bacana. E aí, você aprendeu o quê? Ah, eu não sei. Eu sei que eu fui jogando e fui e zerei. Aí chegou, bateu no ombro do outro. Só que isso a gente ainda não tinha feito o debate, porque independente ah, de ter tá. acontecido isso, a gente faria o debate justamente para discutir a questão do jogo. Mas se eu não faço o debate, se eu não faço a amarração da questão do jogo, de discutir do que é que ele abordava, como é que se dava isso, o que é que eu queria trazer, iria ficar aquela questão. Eu zerei o jogo, mas não sei o que é que o O jogo faz. jogo pelo jogo, né? E não tem objetivo Exatamente. também, né? Então você tem que ter uma estratégia, e essa estratégia você vai aprimorando ao longo do tempo, é super natural. E você também pode modificar essa estratégia, porque, por exemplo, você no início pode estar aplicando o jogo buscando fazer uma revisão do assunto, mas depois você pode adaptar esse jogo para fazer uma introdução do assunto. Ou você quer melhorar as notas porque viu que os alunos tiveram a sangria desatada lá com as notas todas vermelhas. A ideia foi essa mesmo, não, tem que ter um jeito, não é possível, né? Aí foi, e deu certo, e para isso deu muito certo. E assim, e justamente nesse erro que eu levei as coisas impressas, porque a gente conta muito com a internet e ela não funciona como a gente pensa. Falei, nossa, eu vou descer. Aí, assim, a sala, né, dos terceiros fica num lugar que a internet já pega bem mal. Falei, não vou arriscar, senão vai tudo por água abaixo. Quando eu apresentei no curso, eu apresentei pela internet, mas eu falei, não, Isso. não vou arriscar. E daí eu resolvi, eu mudei tudo, imprimi tudo, e no fim acabou dando certo. E realmente, se fosse pela internet, não ia, porque E até o também, vídeo. e também cabe uma coisa, cara. E às vezes a gente não é que a gente vai o ano inteiro trabalhar com gamificação. A gente pode trabalhar com a gamificação, mas aplicando jogos o tempo todo, até para o professor conseguir fazer isso, ele vai ter que fazer muita mágica, ou então Não, trocar não dá. muitas ideias com outros professores que já têm os jogos prontos para poder trocar esses jogos.
porque aí não tem tempo hábil para isso. Você pode escolher algumas estratégias de, por exemplo, você quer trabalhar às vezes mais tempo com o jogo, você pode botar os estudantes para criarem jogos de vários assuntos, que aí você bota eles para produzirem, mas Sim. você, por exemplo, criar para todos os Não, assuntos que você vai não dá. trabalhar, não tem condições. Então, é saber fazer essa seleção do que é que você quer colocar. Porque uma das coisas até que eu falo, às vezes pega aquele assunto que é mais difícil, que você sabe que por exemplo, ler a carta de Getúlio Vargas, tá lá a carta testamento, que você sabe que vai ser. Se você chegar lá num belo dia e dizer, hoje nós vamos ler a carta, vai ter todo mundo dizendo, ah, professora, não tem nada melhor para Não, gente. é assim mesmo. Eu gosto muito de usar também jogo para na revisão de matéria. Eu faço assim, eu pego batalha naval, né? Uma batalha naval na internet e só pode atirar quem acerta a pergunta. Então, você divide a sala em dois e assim é bem legal também. É uma coisa que é simples, você faz o negócio na lousa e eles vão, assim, e é muito legal. Eu fiz a primeira vez, nossa, terceiro ano do médio, eles não vão gostar disso. E, nossa, e toda vez que terminam alguma matéria, e agora hoje vai ter Natália Naval, eles já chegam assim. Então, e não precisa ter premiação, não precisa nada, só o gostinho de ganhar do outro Mas às mesmo. vezes a premiação você pode fazer, sabe o quê? Se for uma aula que seja antes do intervalo, dá um prêmio de 5 minutos mais cedo para ir para o É, intervalo, alguma coisa assim, que aí você já resolve a questão da premiação. Ou, por exemplo, é, eu, eu tinha uns marcadores de livro com a temática dos jogos que a gente produziu. Aí eu sempre distribuía nos eventos ou então nas aulas que a gente organizava. E aí teve um aluno que chegou para mim uma vez e falou: não me dê marcador de texto de livro, não, porque eu não gosto de livro, não gosto de ler. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, agora eu até conversei com ele, não, mas você tem que relevar isso aí, você tem que. A leitura vai ajudar você, vai ser um ponto importante e tal. Aí ele, eu não gosto de livro, não me dê, eu não quero. nossa, mas Aí a qualquer gente tem que. coisinha, né? Mas é isso aí, a gente vai descobrindo algumas coisas com os alunos, mas, por exemplo, aí já seria um ponto até para trabalhar a leitura com um estudante desse, algumas atividades nesse sentido, que aí vale a pena a gente entender como é que funciona, que nem você falou, de entender como é que a nossa turma funciona, o que é que eles estão ouvindo, o que é que eles se interessam, e aí bater um papo com eles, até buscar momentos chaves de descobrir, fazer um momento de bate-papo rápido com eles para ouvir algumas opiniões e até usar isso na própria aula, né? Não, é muito bom, assim, quando você consegue se aproximar. Eu tenho muito projeto, assim, em escola de tempo integral, se bem que hoje no estado de São Paulo todas têm matérias eletivas. E as eletivas eu sempre faço de sagas literárias, porque eu gosto muito de ler. E aí, como que eu consigo fazer o aluno ler? Eles vivenciam aquilo que está no livro. Eu gamifico também todas, né? Todas as minhas eletivas, né? Sempre divido eles de alguma forma, para eles disputarem até assim, né, se não faltar, é ponto para a equipe, então coisas assim. E assim, é muito legal quando eles vivenciam aquilo. Então foi muito legal. Eu fiz Percy Jackson o semestre passado, e aluno que nunca tinha pego o livro estava na biblioteca, na fila para pegar Percy Jackson para ler, porque aqueles que leram se davam melhores nas tarefas que tinham que fazer. Então, eles queriam E ler não era também para obrigatória a leitura, era algo que não, poderia ler se tivesse interesse, né? Que aí é bom que você exatamente. desperta mais um elemento para os estudantes, é muito bacana isso, cara. Que é o RPG mesmo, assim, eu jogava RPG quando eu era adolescente, o RPG faz você ler muito para você também desenvolver seu personagem melhor. Então, Isso. essa estratégia é muito importante. O mestre, principalmente, tem que ler para poder pensar a história, né? Porque ele vai ter que Uhum. pensar os inimigos do jogo, vai ter que pensar como é que vai ser toda a narrativa, tem que parar, escrever às vezes, botar umas pescas para poder contar como é que vai ser toda a história, buscar ilustrações, que é o trabalho que o professor, no caso da gente, com esse projeto, que o professor faz, né? É a Você mesma fez, dessa coisa. vez aí ficou muito bacana esse projeto. Poxa, cara, eu fiquei muito contente de ver aí a forma que você trouxe, que aí as pessoas pensam que RPG geralmente é medieval, que você vai trazer Sim, aquela aventura lá, Senhor dos Anéis. Eu adoro Senhor dos Anéis, não eu tem nada também contra, adoro, não. mas Eu tenho os livros aqui, tem o Silmarillion, tem os 3 livros aqui. Só que, às vezes, a gente pode fazer um RPG contemporâneo
com a realidade do estudante também. Porque uma das coisas até que eu falo bastante é da gente, às vezes, buscar a identificação do aluno com aquele jogo. Porque se ele vê alguma informação que é o que você falou, de buscar algo do universo deles, a Marvel, ou algum personagem, algum herói, ou mesmo coisas do dia a dia mesmo que a gente está vivenciando, se eles se identificam, já fica mais fácil. Inclusive, quando eles criam uma parte do jogo, às vezes tem aquela Sim. questão de pertencimento. Olha, eu criei esse jogo aqui, eu ajudei a criar, eu fiz tal coisa no jogo. Isso aí chama muita atenção e é bem bacana. Não, e é assim, é legal, tipo, na eletiva, estou trabalhando agora com Jogos Vorazes, que é outro, né, outra saga, e eles estão criando também, nessa parte, eles estão criando o mapa do distrito, né, que é dividido em distritos. Então, é como se fosse um jogo. Ah, então vai chegar tal coisa. Então, o que você vai pôr nesse mapa para evitar isso? Então, é como se fosse um jogo de RPG, e eles estão criando os mapas dos distritos, que é a ideia deles, né, para eles se identificarem. E é muito legal, porque eles ficam preocupados mesmo, né? Eu falei, depois esse mapa vai ser usado para um jogo, então, né? Então vocês criem muito bem. E eles estão, então, eles que estão criando os mapas do futuro RPG, que eu ainda nem pensei, né? Eles não espero que não tenha ninguém vendo, mas vai Mas sabe o ter. que você pode fazer, Karen? Você pode, nesse projeto, aproveitar e convidar os estudantes para ajudarem você a criar de repente. Já que eles Sim. estão criando o mapa, pense em elementos que eles podem criar para o jogo ou etapas que eles podem criar e ajudar você mesmo nesse processo de construção. Muitas vezes eu fazia, porque eu dava aula no Senai, no curso de programação de jogos, ensinando a Ah, parte de game design, que é o que? Pensar o jogo. E aí, às vezes, o trabalho final é que os estudantes construíssem o jogo para entregar. Claro que, assim, numa aula normal, você tirar, por exemplo, um trimestre, um semestre aí para poder trabalhar é mais complicado. Mas se você, às vezes, tiver tempo, pensar em elementos que eles podem criar, que são gamificados ou jogos mesmo, e aí desenvolverem. Por exemplo, a gente não trabalha bastante com maquete, pode ser uma maquete gamificada, que seja uma atividade específica, pode ser criar elementos. Por exemplo, aqui em Salvador, tem uma escola chamada Centro Juvenil. Lá tem um professor que ele tem uma oficina que é para criar objetos com papelão. Aí os estudantes criam armadura, criam espada, que dá para fazer cenografia, muito bacana. Ele cria alguns instrumentos musicais também, que ele é papelão, cola e tinta que ele utiliza, e é muito interessante, assim, dá um resultado bem diferente e os estudantes acabam, é o que você, um pouco do que você falou, aquele estudante, às vezes, numa aula tradicional, é calado, não fala nada, não é meio retraído. Nessas aulas, às vezes, começa a mostrar o lado artístico, uma produção diferente que às vezes ele tem ali, que às vezes a gente nem sabe disso, mas mostra esse outro lado dos estudantes também, né? Ah, sim, acho que tudo que é diferente, porque assim, cada estudante é único, né? Cada um tem o seu ritmo. Lógico que Claro. assim, a gente tem a sala dos sonhos, que é aqueles alunos todos participativos, que gostam de estudar, mas infelizmente isso não existe. Eu nunca peguei na Karen, sala, assim. até na aula, para ensinar a fazer jogos, eu tinha aluno dormindo no primeiro dia. Então, Eu digo para você, tinha uma lá que estava batendo um ronco que eu quase. Eu deixei quieto, mas, porque era um curso técnico, todo mundo já adulto, então cada um responde por si, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta, cara. Qual foi assim a maior dificuldade que você achou dentro dessa questão de criar o projeto? Porque a gente sabe que assim, você conseguiu fazer bacana e tal, mas qual foi a principal dificuldade que você pensou aí, ou que você passou nessa fase para criar o jogo? assim, o que foi mais difícil era como que eu ia conseguir aplicar isso, a prática. Eu, assim, porque eu sempre sou dessas de viajar, né? Falei, mas será que vai dar certo? Como eu vou fazer? Como eu vou dividir? Sabe? Toda aquela a parte da logística mesmo. Que foi daí que eu fui imprimir, fui fazer outras coisas. Foi a maior dificuldade. Porque o material já tinha, porque eu ia dessa aula de Getúlio de qualquer jeito. Então não foi difícil o material, mas foi mais mesmo a logística do idealizar para chegar lá e aplicar de verdade na sala de aula. Esse Deixa eu te fazer meio uma da. pergunta. Você costuma
imaginar as coisas que você vai fazer? Muito. Eu Pronto, eu também sempre. faço isso. Inclusive, alguns alunos me achavam um cara de maluco, meio doido, porque eu dizia, olha, gente, quando eu vou fazer um jogo, geralmente esse jogo funciona na minha cabeça. Que aí eu começo a pensar justamente o passo a passo que eu preciso fazer, inclusive em sala de aula. E aí vou pensando e respondendo as minhas dúvidas e anotando depois o importante. Não é só pensar, viu, gente? Vocês têm que Não, pensar e botar no papel. senão Organizar, esquece. digitar, fazer colocar, tirar da cabeça e botar em algum meio físico, para que você possa visualizar e corrigir. Que aí entra a questão até do que eu falei com você, que às vezes no primeiro, que você também já trouxe, que às vezes a primeira aplicação, às vezes não vai tão bem e tal. Aí você pode ser parte desse processo que você ainda não amadureceu, ainda não sabe muito bem como é que vai funcionar com os alunos. E aí você pensou, aplicou, viu que não funcionou direito, e aí anota e já procura corrigir. Na próxima vez você já faz diferente, vê se funciona, se encaixar, já sabe que aquele modelo ali já está redondinho, funcionando para a próxima etapa. E aí é seguir em frente. E aí a É, gente vai aprimorando sempre. não é fácil, assim, porque assim, quando dá errado, a gente fica meio, né, desanimado. Mas eu acho que no erro é que a gente Mas, ó, consegue eu vou falar uma consertar. coisa com você. Ó, uma coisa que eu vou falar com você de quem tem o costume de empreender, que atualmente eu tenho um foco mais em empreender, Uhum. porque eu acabo a parte hoje em dia eu não dou mais aula. Ah, tá. Dei aula há pouco tempo, na verdade. Eu dou aula para os meus cursos hoje em dia. Que aí o que acontece? Eu foco nesses treinamentos. E aí o que é que eu faço? Quando não dá certo, eu tenho mais um motivo para poder querer aplicar de novo, para corrigir, para ver o que eu quero modificar e fazer aquilo dar certo. E não só para aula em si, mas para tudo na vida, assim, que eu levei uma época que eu desmoecia quando errava. Mas eu vi que as pessoas que conseguem avançar com projetos, com coisas mais difíceis, elas costumam errar muito, só que a diferença é, ela erra e na mesma hora ela já segue em frente, ela não fica remoendo aquele erro. Ela pega o erro, destrincha ele para ver o que é que errou para Para poder ver o que corrigir. errou. Porque é uma Isso. chance da gente corrigir e na próxima Mas, melhorar. Se Karen, você você quer não. ver uma coisa? Tem tecnologias que são desenvolvidas de uma forma que às vezes você não existe aquela tecnologia, eles têm que desenvolver. Por exemplo, a ida para Marte. Ninguém nunca foi para Verdade. Marte. Então, eles estão desenvolvendo algo que, assim, é pioneiro, que não existe e vai ser desenvolvido ao longo do processo. Então, vai ter erro? Exatamente. Vai. Não tenha dúvida que vai ter erro. Aí a questão é, o que é que você faz com esse erro? Você corrige ou você fica se Ou lamentando? desiste. Não adianta, não pode desistir, é isso que eu falo. Quando for implementar qualquer coisa diferente, vai, né, não desiste. Vai vendo que deu errado, vai arrumando, vai. Porque dá, assim, lógico que na hora você, né, você quer que dê tudo certo, mas infelizmente na vida real não acontece assim. Então não é para desistir. Porque acontece, tipo, hoje eu fui também fazer uma coisa e deu super errado. Então, agora eu já vou sentar, vou ver, né, por que que deu errado, né, o que que faltou, para na próxima vez já isso não acontecer. Esse erro, pelo menos, não vai ter. Então, a gente não pode desistir. O importante é isso. Eu acho que assim, é muito fácil a gente desistir, voltar. Não deu certo, vou voltar da aula tradicional. Não, a aula tradicional não está dando certo, isso já está claro. Então, não pode desistir de tentar coisas novas. Isso. E às vezes são o que você falou, cara, e às vezes são pequenos detalhes na aula, que mesmo que você não, que você leve uma aula mais tradicional, mas que você coloque a pitada da narrativa, que coloque alguns elementos aí, você já vai fazer uma grande diferença na sua aula, porque você já cria uma ambientação. E é aquela história de você ter a narrativa com um elemento da história humana, né? É, Aí você passa tem muita da cultura oral aí de se passar de gerações em gerações algumas histórias que antigamente nem sempre tudo era escrito, às vezes era oral, e aí a história faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa vivência aí humana, né? Então, e às vezes, trazer deixar, esses elementos, essa narrativa, esses elementos diferenciais já vai promover aí na aula um elemento diferente.
que é muito o que o RPG traz, que a gamificação também traz, e trabalhando isso. E perder, Karen, deixa o aluno chegamos. falar, isso que é importante. E isso, dá um espaço para ele ser protagonista, ter autonomia, concordo com você. E eles vão contribuir muito nesse processo. Karen, chegamos a 40 minutos de live, Nossa, conversamos já bastante. bastante mesmo. Foi muito Então, bom. eu quero que você traga aí as palavras finais, para que a gente possa encerrar, e depois eu vou fazer o fechamento da live. Eu agradeço muito o convite, assim, né? Foi muito bom, assim, o curso, foi muito bom conhecer toda a estratégia, né, que tem. Eu já acompanho bastante tempo a página no Instagram, esse jogo dos malês aí. Eu queria até um dia aplicar, não deu certo ainda, mas e é muito importante isso que eu falar para todo mundo que estiver assistindo, tenta e não desiste. Mesmo que dê errado, tenta de novo, que uma hora vai dar certo. Não desistam nunca. E é muito gratificante quando dá certo, então vale a pena tentar. É isso. Então, Karen, agradeço muito sua presença. Eu fiquei muito feliz com o seu projeto. Mais uma vez, vou parabenizar você, que eu achei que ficou muito bacana assim a estrutura. Eu digo para você, quando eu vejo esses projetos, eu só faço me lembrar assim, poxa, eu queria ter tido professores assim, que eu pudesse. No Centro Juvenil de Ciência e Cultura, é uma escola do governo do estado. Aí lá, para você ter ideia, tem um simulador de voo, que aí Nossa, que eles podem, que aí tem a cabine de avião que eles montaram o simulador, tem curso de jogos. Eu não sei como é que está agora pós-pandemia, mas antes tinha toda essa estrutura. Quando eu fui lá, falei, puxa, por que eu não estudei na escola dessa quando eu era mais novo? a gente E pensa aí, mesmo. então, é o que eu digo, eu agradeço a todos os profs todos os profs lúdicos e lúdicas aí, que fazem essa diferença quando dão aula, que dão aula com coração. Às vezes não tem estrutura, mas fazem o seu melhor. Tem professor e professora que eu sei que leva coisa de casa, que imprime, que compra material, que faz toda a diferença para poder os estudantes se engajarem, se interessarem e fazem diferença na vida do estudante. É isso que faz os olhos brilharem e faz, por exemplo, eu continuar com esse trabalho. Porque eu tenho alguns amigos que dizem assim, o professor é complicado, professor às vezes não tem dinheiro, professor não tem, professor reclama, às vezes é igual aluno. Eu digo sim, mas a gente vê que os professores, quando colocam o coração, fazem a diferença. E você vê que a gente tem aqueles professores que ficam no coração da gente para o resto da vida. Então é justamente isso, a gente fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho. E aí só tenho a agradecer a você, Karen, a todos que acompanharam a nossa live. Um grande abraço para todos. E vamos encerrando aqui a nossa live por hoje. Até mais, gente. Tchau.